Eu tenho certeza que você passou o seu ensino fundamental e médio todo estudando verbo to be nas aulas de inglês, mas pode ser que você tenha saído de lá sem de fato aprender a utilizar esse verbo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o famigerado verbo to be, aquele verbo que você passa o seu ensino fundamental e ensino médio completo estudando nas aulas de inglês e muitas vezes as pessoas saem dessas aulas sem de fato ter aprendido, ter massificado essa utilização desse verbo, tá? Então, para começo de conversa, o verbo to be nada mais é do que o verbo ser ou estar, né? E aí já começa a primeira particularidade desse verbo que é tão utilizado. Ele é meio que um combo, né? Ele não quer dizer apenas uma palavra, ele quer dizer dois verbos. Verbo ser e verbo estar. E aí vem a primeira dúvida, né? Como é que eu vou saber quando a pessoa está falando ser ou quando a pessoa está falando estar? E aí vai depender muito do contexto. Você tem que entender o contexto em que aquela conversa está se desenrolando e perceber se aquilo quer dizer um ser ou um estar. E aí pode parecer complexo você fazer essa distinção no dia a dia, mas na verdade não é. Porque você vai estar inserido dentro de alguma história e você vai passar a entender o que é que aquele verbo quer dizer naquele momento. Por exemplo, se eu chego para você agora e digo I am happy, ela pode significar eu sou feliz ou eu estou feliz. Depende muito do contexto. Agora você não sabe qual o contexto que eu estou falando isso, mas no dia a dia, nas conversações, você vai saber se eu estou falando de ser ou de estar. Além disso, o verbo to be é um verbo irregular, tá? Mas o que danado é um verbo irregular? Verbo irregular é aquele que quando você vai conjugá-lo no pretérito ou no particípio, você não segue um padrão para poder levar esse verbo para esses tempos, tá? Por exemplo, verbos regulares, quando você vai conjugá-los no pretérito ou no particípio, você tem um padrão de seguir. Você vai colocar às vezes um de ou um ed no final da palavra e pronto, ele vai estar conjugado. No verbo to be, que é um verbo irregular, não é da mesma maneira que funciona, tá? O verbo to be é um verbo que é derivado de uma série de outros verbos que são muito antigos e por isso não respeitam essa regra de colocar de ou ed no final, dependendo de qual o tipo de palavras, tá? Então é importante você ter isso em mente. O verbo to be é um verbo irregular. Tá, mas vamos aprender agora como conjugar o verbo to be no presente, tá? Antes de mais nada, vale a pena salientar que o nome é verbo to be, porém você não vai usar be para conjugar. Você não vai falar I be, you be, he be, não tem nada a ver com isso, tá? Existem três palavrinhas, tá? Que a gente utiliza para conjugar o verbo to be no presente, tá? Então são elas am, is ou are, tá? Am, is ou are. Então agora eu vou explicar para vocês onde cada uma dessas palavrinhas aqui se encaixa, em qual pessoa a gente utiliza cada uma dessas palavras, tá? Vamos seguir a sequência aqui. Para cada sujeito, a gente utiliza uma dessas palavras. Por exemplo, I, você vai utilizar am. Eu sou ou eu estou. Para a segunda pessoa do singular, que é you, você vai utilizar are, ou seja, you are. Você é ou você está. Para a terceira pessoa do singular, no inglês, a gente tem três palavrinhas. He, she ou it. E aí quer dizer o he e o she quer dizer ele ou ela. E o it quer dizer ele ou ela para coisas ou animais, por exemplo. E aí para essa pessoa você pode conjugar ela como is. Ou seja, ficando he is, ele é ou está. She is, ela é ou está, ou it is, ele ou ela é ou está para coisas ou animais, tá? Massifica isso na sua mente aí. Já no plural a gente tem três pessoas, you, we, they. Para essas três pessoas a gente vai utilizar a partícula are para poder conjugar o verbo to be no presente, tá? Então na primeira pessoa do plural a gente tem we. E aí, para a gente conjugar o verbo to be, a gente fala we
are, que quer dizer nós somos ou nós estamos. A segunda pessoa do plural, a gente tem you. E aí a gente conjuga ela também como you are. E aí a gente tem a mesma escrita para o you are que a gente viu lá na parte do singular, só que aqui, como a gente está falando do plural, ele vai significar vocês são ou vocês estão. E a terceira pessoa do plural nós temos o they, que quer dizer eles ou elas, tá? E aí a conjugação do verbo to be fica they are, eles ou elas são ou estão. Tá? Então essa é a conjugação do verbo to be no presente, tá? Coloca aqui do lado, editor. Vamos lá, bem simples, vamos uma a uma novamente para você massificar. Então vamos lá. I am, ou seja, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, ele ou ela é ou está, para coisas e animais, tá? No plural, a gente tem o we are, nós somos ou estamos. You are, nesse caso no plural, fica vocês são ou vocês estão. E o they are fica eles ou elas são ou estão, tá? Então essa é a conjugação completa do verbo to be no presente. Veja que não é difícil, tá? É só você praticar que você vai conseguir aprender. E agora falando de exemplos, vou passar para vocês aqui alguns exemplos para que você possa treinar aí em casa, tá? Então vamos lá. Um exemplo do verbo to be utilizando o you. You are a doctor. Você é um médico. Utilizando o he. He is a singer. Ele é um cantor. She is a dancer. Ela é uma dançarina. They are engineers. Eles são engenheiros. O verbo to be é muito importante porque você pode utilizar ele para algumas ocasiões, como por exemplo, falar sobre alguém, tá? Então, por exemplo, I am a man. Eu sou um homem, tá? Ou você pode utilizá-lo também para você falar sobre estados físicos ou emocionais, tá? Por exemplo, he is sad. Ele está triste. Ou she's funny, quer dizer ela é divertida. Ou they are happy, eles são felizes. Então é importante que você entenda essas utilizações do verbo to be para que você possa criar um repertório para poder utilizá-lo, tá? Além disso, a gente tem no verbo to be as famosas contrações, né? Que são meio que junções entre o sujeito e o verbo to be ali que está sendo pronunciado naquele momento. Vamos pegar um exemplo aqui para poder facilitar o entendimento de vocês, tá? No português, se a gente fosse falar essa frase, ele está aqui, a gente não falaria no dia a dia, né, nas conversas diárias, com essa lentidão e com todas as palavras completas como está escrito aqui. A gente geralmente fala, ele está aqui, por exemplo, tá? E no inglês isso não é diferente. A gente tem as famosas contrações e aí o que é que eles fazem? Eles pegam o sujeito da frase e contraem junto com o verbo to be. No caso desse exemplo aqui, a gente teria he is here. A maneira completa de se falar isso. Porém, você vai ver um nativo falando dessa maneira, ó. He's here. He's here. Ele pega o sujeito, coloca esse apóstrofo aí e contrai a outra parte do verbo to be, tá? E aí existem contrações para todas as três formas de conjugação do verbo to be. E é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Se você quiser contrair o I am, fica I'm. I'm. Se você quiser contrair o you are, fica your. Your. Se você quiser contrair o he is, fica his. His. O she is, fica she's. She's. O it is, fica its. Its. O you are, fica your. Your. O we are, fica we're. 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 O they are fica their. Their. Ou seja, são essas contrações que geralmente você vai
ouvir os nativos ou as pessoas que têm um nível avançado de inglês falando no dia a dia, tá? Então é importante que você entenda, né? Treine seu ouvido. Isso aí você só vai conseguir fazer praticando, principalmente o listening, tá? Você tem que praticar, tem que dedicar parte do seu dia a praticar o inglês, né? E parte disso aí vem com o listening, a escuta, né? Que você tem que treinar bastante para poder captar todas essas dicas que eu estou passando aqui para você, tá? E aí você precisa praticar de fato, né? Não adianta você assistir essa aula aqui e depois não colocar em prática, não falar. Você tem que praticar, tá? Para você poder aprender. Lembre-se que só a prática leva à perfeição, ou practice makes perfect. Então, para exemplificar as contractions ou contrações que eu acabei de explicar para vocês, imagine que eu vou falar a frase I am a man. No dia a dia, com certeza, um nativo ou uma pessoa já com grau avançado de inglês vai falar I'm a man, I'm a man, porque ele vai contrair o verbo to be com o sujeito da frase, tá? Então, massifica isso aí no seu cérebro, treina, pratica bastante para que você possa utilizar também essas dicas e poder entender quando alguém falar dessa maneira, tá? Então, para você conseguir massificar isso no seu cérebro, conseguir entender e aprender de fato, você precisa praticar. Praticar todo dia. Entenda, ninguém fica muito bom em alguma coisa se não dedicar uma parte do seu dia para poder praticar. Então é isso que você tem que fazer também com o inglês se você quer ser uma pessoa proficiente na língua, tá? Então dedica tempo, sai do TikTok, sai do Reels do Instagram e vai estudar inglês se esse é o seu objetivo. Se esse não é o seu objetivo, que eu acho muito difícil, né? Porque você caiu nesse vídeo, é porque é um objetivo seu aprender o inglês, então se dedique, tá? Não tem caminho fácil, não tem truque, você tem que parar, estudar e praticar. E principalmente a prática é que vai levar você à perfeição, como eu já disse anteriormente, né? Então não adianta. Além disso, né, para que você possa ficar fera no inglês, além de praticar, você tem que fazer o quê? Se inscrever aqui nesse canal, tá? É bem rápido, não vai custar nada para você. Clica aqui no botão de inscrever-se, deixa seu like aqui no vídeo, que eu tenho certeza que pode ter ajudado você de alguma maneira. Deixa seu comentário aqui falando o que você achou e dicas para os próximos vídeos, tá? Que eu vou estar sempre aqui, tá? Trazendo cada vez mais dicas e aulas de inglês para você que de fato quer sair do lugar que está e quer conquistar novos horizontes aí na língua inglesa, tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.